somos da mesma região e por isso nos comoveu tanto a tragédia que se abateu sobre Manaus. Comoveu todos os brasileiros e comoveu, em especial, nós, amazônidas, que, como já disse, temos identidade das mais diferentes, cultural, política, de proximidade, dialeto, de tudo isso. Então, uma pergunta preliminar. Durante o colapso da segunda onda, da tragédia de Manaus, o senhor acompanhou de perto, o senhor estava por lá? Acompanhei, senador. Todos os acontecimentos do final de dezembro de 2020 até janeiro de 2021? Senador, eu acompanhei de perto, tanto que visitei 2 hospitais naquele momento. Eu tentei me mobilizar, enfim, ajudando da maneira que eu podia. Lamentavelmente, essa segunda onda aconteceu de forma súbita no nosso estado. Não havia informações necessárias na imprensa, em lugar nenhum da evolução crescente. Em que momento ocorrem os primeiros sinais de agravamento da pandemia no Amazonas? Quais os primeiros sinais de superlotação dos hospitais, de colapso do sistema de saúde? Senador, aqui, em respeito a Vossa Excelência, que é um senador do qual eu admiro, acompanho, sigo nas suas redes sociais, eu respondo, mesmo estando fora do motivo da minha convocação. Foi cerca de final de dezembro. Fim de dezembro. Aproximadamente. Eu não tenho informação precisa porque não foi objeto da CPI, mas... Não, mas essa informação Vossa Excelência vai contribuir muito. Perfeito. Inclusive com o que essa comissão parlamentar está investigando como fato determinado, que é o agravamento das ações e omissões no agravamento da pandemia, em específico o que aconteceu no Amazonas. É por isso que, assim, nós queremos nos detalhar sobre os acontecimentos entre dezembro e janeiro, porque é um tema que deverá constar, é um tema central a ser abordado pelo relator. Vossa Excelência disse que, assim, a partir de dezembro começa a ter os primeiros elementos. Metade de dezembro, aproximadamente, metade para o final. No dia 23 de dezembro, o governador Wilson Lima editou um decreto determinando o fechamento do comércio não essencial a partir de 26 de dezembro e proibindo eventos comemorativos. No dia 26 de dezembro, diante de críticas, sobretudo do presidente Jair Bolsonaro, que definiu essa medida do governador Wilson Lima como absurda, e também críticas dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e em decorrência disso, um conjunto de protestos que começou a ocorrer no Amazonas, vias da cidade foram bloqueadas contra as novas regras do governador Wilson Lima. Obviamente, Vossa Excelência acompanhou tudo isso. Em seguida, o decreto é revogado, e inclusive a revogação do decreto é comemorada nas redes sociais pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que diz: primeiro Búzios, agora em Manaus, todo poder emana do povo. A deputada Bia Kicis também faz uma campanha pela revogação do decreto e celebra a revogação do decreto lá no Amazonas. O senhor sabe, como deputado estadual, o senhor sabe me detalhar quais as razões que levaram o governador a revogar o decreto? Senador, houve um caos generalizado na minha cidade. Isso não foi objeto da CPI, mas foi público, né? Então, com certeza foi uma pressão popular muito forte. Naquele período? Isso, várias manifestações. Isso está relatado, inclusive, na imprensa nacional. E isso levou à revogação do decreto. O senhor diria que teve influência direta, essa pressão do próprio presidente da República e de outros partidários pela revogação? Houve incentivo a essa mobilização? Senador, pela minha percepção, é importante deixar claro, e eu sou falho, posso cometer erros, o que eu observei naquele momento? Houve uma negação da necessidade de se haver o lockdown. Perfeitamente. Eu tenho uma boa aproximação com donos de restaurantes. Vou citar esse exemplo específico dos restaurantes. Sim. Eles se prepararam para uma demanda diferenciada, que é a demanda do final do ano. Existe um aumento nas vendas, enfim. Compraram produtos perecíveis para suportar aquela demanda. E, subitamente, houve a edição do decreto. Então, isso teve um prejuízo incalculável para eles. Eu citei esse exemplo específico, que é para você entender o motivo da revolta. Aonde foi a falha, a meu ver? No diálogo. A Assembleia não foi ouvida em nenhum momento. Deixa eu lhe perguntar, o senhor tem conhecimento das razões técnicas
da parte do governo para a revogação desse decreto? Não tenho conhecimento, senador. O governador não detalhou sobre isso? Não, como lhe falei, a Assembleia não foi ouvida. O senhor tem conhecimento se o governador sofreu pressão de outras autoridades para a revogação do decreto? Não tenho conhecimento, senador. Bom, o senhor acompanhou posteriormente a revogação desse decreto. A Assembleia Legislativa não foi ouvida, ninguém tem conhecimento das razões que levaram. O fato é que, semana depois, o colapso maior se instaura, inclusive com o colapso do fornecimento de oxigênio. Senador, né? se Vossa Excelência me permitir... Sim, claro, eu vou lhe passar, eu só queria assim, aí acrescentar. Na semana seguinte, o colapso se agrava e aí passa a ser de conhecimento do Brasil todo o que ocorre no Amazonas. O senhor tem conhecimento de qual foi o apoio do governo federal naquele momento? Qual foi o que o governo federal deslocou para auxiliar os amazonenses? O conhecimento que eu tive foi do deslocamento através de aeronaves de oxigênio líquido de várias formas para o estado do Amazonas. Eu quero aqui aproveitar, senador, se eu me permitir, essa oportunidade para fazer um agradecimento público a alguns artistas que se mobilizaram, tanto o Whindersson Nunes, quanto o Gustavo Lima, quanto Paulo Gustavo, em ajudar o Amazonas. Eu quero aqui, até em nome do Amazonas, fazer um agradecimento a todos eles, porque esse foi um gesto que realmente salvou muitas vidas. Foi de uma tristeza muito grande nós termos a notícia da morte do Paulo Gustavo por Covid, depois desse gesto que ele fez com o nosso estado. Então, realmente, eu como amazonense que acompanhei, visitei os hospitais, ouvi depoimentos, senador, de médicos em que me relatavam que eles só tinham oxigênio para uma pessoa e tinha duas pessoas para ser atendida. A solidariedade desses artistas foi a primeira que chegou aos amazonenses? Foi, senador. É importante registrar isso, senhor relator. Essa mobilização de Paulo Gustavo, o Whindersson Nunes e vários outros artistas é a primeira. Os primeiros atos de solidariedade que ocorrem. Pelo menos publicamente, senador. Eu não sei exatamente a data da chegada das cargas, né? O senhor tem conhecimento nesse momento, nesses primeiros momentos aí, tem conhecimento de qual apoio foi prestado por parte do governo federal? Senador, o conhecimento que nós observamos com o deputado estadual foi nessa questão logística e do envio de oxigênio. Eu quero aqui destacar que eu não tenho competência para avaliar se esse apoio foi suficiente, se veio no momento certo. Isso eu confio na condução de Vossa Excelência para averiguar. Mas foi só esse o apoio que nós temos para resolver efetivamente o problema. O senhor acompanhou a ida para o Amazonas da doutora Mayra Pinheiro e do ministro Eduardo Pazuello naquela ocasião? Não acompanhei, senador. Não acompanhei. O senhor sabe informar quais foram as primeiras providências da doutora Mayra Pinheiro? Não, senador. Naquele momento para prestar socorro, para atender? Não tive acesso, senador. Não tive acesso. Sou deputado independente, senador. Não tenho relação com o governo. Não, mas perfeito. Mas como o senhor estava acompanhando todos os fatos... O que eu sabia era pela imprensa. Eu, por ter posicionamento... O que a imprensa tinha noticiado naquele momento? Que o governador anunciava que ele tinha tratativas com o Ministério da Saúde, mas nunca precisava quais tratativas, em que momento. Então é muito complicado eu emitir opinião sobre isso, porque eu não tenho essa informação. A Assembleia acompanhou a aplicação do Tratikov, dos protocolos de tratamento com hidroxicloroquina no Estado? Não, senador. Não acompanhou. Mas o senhor ou a Assembleia tem conhecimento se teve isso? Não tenho conhecimento, senador. Em nenhum momento foi discutido isso também na Assembleia. O senhor tem conhecimento se a empresa White Martins alertou o governo, ainda em janeiro, de que seria necessário contratar mais oxigênio ou contratar outro fornecedor? Não, em setembro, eu estou falando assim, à luz daqueles acontecimentos. Ou até... Obrigado, senador Eduardo. O senhor tem conhecimento de informações anteriores do alerta prestado pela empresa White Martins? Então, senador, até lhe agradeço a pergunta, porque através dessa CPI nós tivemos o conhecimento de que houve essa mensagem no período de julho, salvo engano, que foi tratado. Nesse momento, senador, não havia indícios de que seria necessário o abastecimento de oxigênio, no momento até setembro. Não havia esses indícios, havia um fluxo normal de oxigênio, não havia nenhum relato de nenhum profissional. O senhor não tem conhecimento, então, que a White Martins, não tinha conhecimento. Desde junho, não tinha conhecimento. Setembro, já alertava sobre o iminente colapso? Em nenhum momento a Assembleia foi notificada disso.
Não tinha conhecimento. Em nenhum momento a Assembleia foi notificada disso. Na ocorrência do colapso, o senhor teve conhecimento do socorro prestado pelo governo da Venezuela? Tive conhecimento, senador, claro. Naquele momento, qual foi a importância desse... Senador, naquele momento, qualquer ajuda era bem-vinda. No momento de calamidade, um momento como até lhe falei, eu fui a um hospital, eu faço questão de dar esse relato, que é para a população entender a crise que foi. Conversei com o médico me relatou isso chorando, senador, de que teve um momento em que ele teve que escolher entre 2 pacientes qual que ele iria abastecer de oxigênio. Um paciente tinha cerca de 70 anos e outro paciente tinha 50. Ele escolheu de 50 porque o outro era mais velho. Então, ele me disse em prantos que ninguém é treinado para isso, ninguém está preparado para esse tipo de decisão, é uma decisão de guerra. Então, lamentavelmente, é por isso que eu mesmo sendo convocado, enfim, é uma alegria estar aqui com Vossa Excelência, porque eu quero contribuir para que realmente Deixa eu lhe perguntar, novamente. Deixa eu perguntar, se Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado. Parece-me que Vossa Excelência encaminhou ofício a todos os governadores da Federação em 10 de janeiro, solicitando disponibilização de estoques de oxigênio em seus territórios. Fiz tudo o que foi possível, senador. Inclusive, eu encaminhei para as embaixadas também. Foi um ato de desespero, realmente. Isso ocorria... Suponho que isso ocorria porque a disponibilização de oxigênio por parte do governo federal era insuficiente. Senador, nós tivemos uma crise de oxigênio que durou aproximadamente janeiro, na segunda metade de janeiro até início de fevereiro, e havia, como eu lhe falei, uma dificuldade logística muito grande no nosso estado. Até para os próprios municípios, da onde nós acompanhamos o senador Eduardo Braga, lá no nosso estado, acompanhamos alguns prefeitos do interior, eles tentaram comprar, aqueles municípios que fazem fronteira com outros estados, eles tentaram comprar oxigênio de outros estados e havia uma dificuldade muito grande. O governo do estado centralizou essa distribuição de oxigênio, inclusive confiscando dos prefeitos, para que ele decidisse de que forma era melhor para distribuir esse oxigênio nas unidades de saúde. Então, imagine, senador, é um momento do qual eu faço questão de demonstrar minha indignação, porque eu, como deputado estadual, as pessoas me cobravam quando seu pai morria, quando a sua mãe morria. Para eu fazer alguma coisa, eu estava numa situação de impotência. Nessa realmente. Data de 10 de janeiro, quando o senhor encaminha ofício, quando o senhor, em uma atitude, que o senhor mesmo relata aqui, desesperada, o senhor tem percebido a força do que o senhor expressa aqui, o senhor destaca que tomou uma atitude desesperada no dia 10 de janeiro, enviou ofício para todos os governadores estaduais, até para as embaixadas, para embaixadas, para todo canto, para que os amazonenses fossem socorridos, para que fosse providenciado oxigênio. O senhor sabe detalhar quais as providências naquele momento tinham sido tomadas pelo governo federal, pelo governo estadual? Não tem informação, senador. Pelo governo federal não tem informação. Pois bem, é importante, senhor relator e senhora presidente, só destacar que só a partir dessa data, só a partir depois do dia 10 de janeiro, é que o governo federal começou a contratar 5 grandes fornecedores: Air Products, Messer, IBG e Air Liquid. Somente dia 10... É importante essa coincidência de datas. Enquanto o deputado Fausto encaminhava os ofícios, e eu imagino o caos instalado que se tinha no dia 10 de janeiro. Eu imagino, eu não estava no Amazonas, mas eu imagino o drama que estava, as pessoas literalmente morrendo no seco, morrendo afogadas no seco, com colapso total de oxigênio. E o ato de Vossa Excelência, embora seja um ato nobre, mas mostra, no meu sentir, no meu entender, a omissão que existia naquele momento por parte das autoridades federais e das autoridades estaduais, que não até aquele instante, não tendo tomado as providências devidas para socorrer os amazonenses. Eu lhe pergunto, ainda complementarmente, o governo federal chegou a admitir que o Ministério da Saúde sabia da iminente falta de oxigênio em Manaus, com 6 dias de antecedência. Quanto o governo do Amazonas, o senhor tem conhecimento de quando o governo do Amazonas avisou ao governo federal sobre o iminente colapso de oxigênio? Não tenho conhecimento, senador. Não tenho conhecimento. O senhor tem conhecimento de quantos pacientes foram transportados de Manaus para outras unidades da federação
em virtude do desabastecimento de oxigênio. E aí eu lhe pergunto complementarmente, como foi realizada a transferência dessas pessoas? O senhor tem conhecimento de ter tido óbitos durante o transporte? Quantos óbitos? Senador, especificamente, a quantidade de pessoas não tem essa informação. Eu soube que eles foram transportados de avião para as outras unidades da federação. Foi uma quantidade significativa naquele momento, uma vez que havia um total colapso do nosso sistema de saúde, mas lamento, mas eu não tenho aqui em mãos o número exato de quantos pacientes, quantos óbitos, se houve óbito. Mas o senhor sabe relatar como é que foi, como ocorreram os transportes? Quais os cuidados que eram tomados? Através da via aérea. Foi montado... E tinha aeronaves bastante? Teve apoio da Força Aérea Brasileira? Eu acredito que sim, senador, mas eu não tenho essa informação precisa. Uma das hipóteses que essa Comissão Parlamentar de Inquérito investiga é de conhecimento de todos que, a partir de Manaus, o surgimento da nova onda junta-se com o surgimento de uma nova variante a partir do ocorrido no Amazonas. Perfeitamente. Né? Uma das hipóteses que investigamos é que o transporte, em caráter emergencial, sem os cuidados necessários, pode ter transportado também a variante para outros cantos do país. Né? O senhor sabe quais cuidados o Ministério da Saúde havia tomado nesses... Como eu lhe falei, senador, nós não temos a competência de fiscalizar as ações do Ministério da Saúde. Me permita aqui, eu acho que é uma informação muito importante para o senhor trazer a essa comissão parlamentar de inquérito, que chamou a atenção de todos os membros da CPI, uma denúncia vinda do vice-governador do Amazonas. Em entrevista ao painel do jornal Folha de São Paulo, o vice-governador Carlos Almeida Filho, o senhor conhece? Conheço. Afirmou que o Estado adotou a estratégia da imunidade de rebanho, acreditando que a contaminação generalizada da população faria com que todos adquirissem anticorpos. Disse o senhor vice-governador. A estratégia foi mostrar alinhamento, abre parênteses e fecha parênteses, com Jair Bolsonaro. Uma coisa era clara, a política era de afirmar que se tinha uma imunidade de rebanho. O que acabou acontecendo foi um laboratório. A P1, variante do coronavírus, encontrou um ambiente adequado. Falo isso já para concluir, presidente Soraya. Qual a sua opinião sobre essa declaração do vice-governador e se essa declaração do vice-governador, na sua opinião, tem algum fundamento, tem algum lastro e necessitaria um aprofundamento de investigações dessa comissão? Senador, eu classifico essa declaração dele muito grave e realmente eu não tive conhecimento desse direcionamento, mas ele, enquanto coordenador de uma força-tarefa que avaliava... Ele coordenava qual força-tarefa? Uma força-tarefa que foi criada na primeira onda, que foi criada justamente para auxiliar a Secretaria de Saúde ao combate à pandemia. Então, ele tinha muito conhecimento sobre as ações do governo do Estado. Então, se ele tem essa informação, eu não tive. Bom, eu não sei, senhor relator, se nós tínhamos essa informação. Quer dizer, então, que o vice-governador era o coordenador? O vice-governador, na primeira onda, foi criada uma força-tarefa. Ele foi secretário de saúde, depois foi o chefe da Casa Civil e foi criada uma coordenação intersecretarias, né? Tinha secretários de várias pastas, para auxiliar de forma técnica. Então, ele como coordenador, mesmo ex-coordenador, mas na qualidade de coordenador de uma força-tarefa de enfrentamento com a pandemia, teria autoridade para fazer uma declaração desse tipo? Eu preciso ser averiguado. Eu não tive conhecimento, foi uma declaração recente dele. Ele precisa, né, provar, né? Perfeitamente. Duas últimas perguntas, já para concluir, sobre a ação de improbidade administrativa movida em relação, que está em investigação, que também investiga a doutora Mayra Pinheiro e também o governo do estado do Amazonas. A CPI, da qual o senhor foi relator, chegou a investigar, mas a CPI foi anterior, né, ao colapso, né? Mas o senhor, ou alguém da Assembleia Legislativa, posteriormente, teve conhecimento, eu reitero essa pergunta, da difusão do chamado tratamento precoce no Amazonas? Não, senador. Não. O problema do Amazonas era haver tratamento. Que não tinha. Não tinha nenhuma forma de enfrentamento. Esse era o problema. Pela sua informação, então, o problema do Amazonas é que não tinha nenhuma forma de enfrentamento com a pandemia.
ou precária, né, de forma precária. Perfeitamente. Na Assembleia Legislativa, o senhor teve alguma informação que o Ministério da Saúde teria pressionado funcionários a receitar remédios do chamado tratamento precoce? Não tenho conhecimento disso, não. Perfeitamente. Eu queria lhe agradecer, deputado Fausto, eu já concluo, senadora Soraya e senhor relator. Para destacar, eu considero muito importante a informação, embora o senhor não possa falar pelo vice-governador, e talvez seja importante essa comissão parlamentar de inquérito ouvir o vice-governador do Amazonas, o senhor traz uma informação importante. O vice-governador do Amazonas foi chefe da força-tarefa de enfrentamento à pandemia durante a primeira onda. E é um chefe da força-tarefa de enfrentamento à pandemia que faz uma declaração de que ocorreu uma estratégia deliberada pela imunidade de rebanho lá no Amazonas. É um chefe de uma força-tarefa de combate à pandemia. E diz mais, que essa estratégia foi adotada para demonstrar, por parte do governador do Amazonas, relação de proximidade com o presidente Jair Bolsonaro. Eu creio que essa é a informação que aumenta o tom da necessidade, talvez, de ouvirmos aqui o senhor vice-governador do estado do Amazonas.